Muito boa noite para todos que estão nos acompanhando em mais um Fato Pod Show. E hoje eu tenho a companhia do empresário Jason Cantarelli Muniz de Queiroz, da Fato ADM, da Fato Administração. Ele vai contar daqui a pouquinho para a gente um pouco mais dessa história, inclusive dessa nova empresa que está chegando aí, não é mesmo, Jason? Boa noite. Isso aí, Luiz. Boa noite. Bom dia e boa tarde, né, para aqueles que vão ouvir aí, né, no programa gravado, né? Muito legal estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. Muito feliz de estar aqui com você, Luiz. Muito legal. Eu que agradeço, Jason. Antes de eu começar a matéria com o Jason, eu gostaria de falar aqui também do livro Mogi Antiga, do meu querido amigo Rouxinol Mogi, que teve um lançamento no último mês de dezembro, inclusive. E o Rouxinol, que sempre está ligado aqui, acompanhando todos os nossos podcasts, ele está resolvendo um probleminha de saúde lá. Sorte aí para você, Rouxinol. Em breve você vai estar firme e forte conosco aqui para estar também contando a história desse livro maravilhoso. Aliás, a história das histórias, que foi lançado no último mês de dezembro, como disse ainda há pouco, na Igreja do Carmo, aqui em Mogi das Cruzes. E se você é um daqueles que ainda não adquiriu o Mogi Antiga, eu gostaria de deixar o recado que ele está disponível na Livraria Patão, ali do centro da cidade mesmo, na Avenida dos Bancos. Você pode estar passando por lá e perguntando: puxa vida, eu quero um exemplar do Mogi Antiga, do Rouxinol Mogi. E aí vocês terão acessos a essas histórias muito legais, curiosidades do município e outros relatos muito bacanas que vão desde a história da cidade, passa pelo esporte e outras facetas mais escritas aqui pelo Rouxinol Mogi. Tá dado o recado, então, Mogi Antiga. E falando sobre curiosidades, Jason, enquanto eu vou passando o link para o pessoal aqui, legal. Eu estou muito curioso para saber dessa sua nova empreitada, essa empresa nova, que tem tudo a ver com o nosso programa também. É verdade, Luiz. A Fato, só que é com 2 T's. Vamos lá, conta um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia. Sim, sim. Bom, eu acho que antes de tudo, né, voltar aqui e agradecer mais uma vez. Você muito solícito aí desde o primeiro momento, né? Desde que a gente trocou aí algumas mensagens aí. Sim. E colocou aqui de portas abertas. Então, primeiro agradecer, desejar muito sucesso, né? Que Deus abençoe aí essa empreitada, né? Que você tenha aí muitos entrevistados pela frente. Né? Ah, com certeza, com certeza. A ADM Fato, na verdade, ela começa, né? Para ser bem honesto, há 35 anos atrás. Puxa vida. A partir do momento que eu comecei com o meu pai, Luiz, foi vamos dizer, há 10 anos, né? Quando eu comecei o meu trabalho, né? Ali com a transportadora. Ele começou ali no ramo de transporte em 1985. Vamos só esclarecer para o pessoal que o pai do Jason é bem conhecido aqui em Mogi e é um amigo pessoal meu que também gostaria de mandar um abraço para ele. Verdade. O artista plástico Zete Muniz, do Frontispício. Um abraço, hein, Zete? Vamos lá. O meu pai, por incrível que pareça, já teve aí, vamos dizer, se aventurando, né, no ramo aí de transporte, né? E ele tem tudo a ver, na verdade, com essa minha história, porque antes de eu iniciar, né, essa empreitada aqui de empreendedor nesse momento, a minha história começa lá, como eu disse, há 35 anos atrás, embora eu estou com 45, né, então as pessoas podem falar, poxa, mas qual é a idade, né, de uma pessoa que está há 35 anos aí no mercado, né? Sim. Então eu já antecipo aqui que o que aconteceu foi realmente um início ali bem prematuro, né? Mas a ideia do meu pai ali foi sempre de colocar ali um pouco de responsabilidade, né? Eu sei que tem aquela questão de preparar aquele chefe de família, né? Ter aquela preocupação dos mais velhos, né? De dar aquele primeiro empurrão, né? Sim. Então é muito comum, né? Na minha época, né? Embora acho que hoje... Você tinha que idade nessa época, Jason? Você lembra? 10 anos. E você já começou ali nos bastidores. Então quem é aqui de Mogi, né? Vai lembrar muito bem ali até hoje, na verdade, né? Que é o Placidina, né? Sim. Então eu comecei estudando ali no Placidina, tive uma passagem pelo Galdino. Valeu, tô vendo que você mandou o link aqui, já estou passando para as pessoas. Então, assim, eu comecei ali no Galdino, a gente morava na Avenida Paulista.
E até curioso, porque as pessoas achavam que a Avenida Paulista só existia em São Paulo, né? Verdade, verdade. E existe a Avenida Paulista em Mogi das Cruzes. Olha só. E como avenida, né? Não é uma rua paulista, é a Avenida Paulista mesmo. Que é ali do lado da Valtra, né? Legal. Que na época com o nome de Valmete. Legal. Então, aqui resgatando aqui algumas histórias de Mogi, né? Já que a gente falou aqui do Mogi Antiga. Então, eu sei que o compromisso meu aqui é de falar um pouco da empresa, a história da Demifato. Sim, mas não tem como a gente não tocar escapar desses assuntos maravilhosos. Da história de Mogi, né? Aliás, o nosso canal aqui, que está sendo transmitido, né, simultaneamente aí no Face, sim, é o Guia de Mogi e Região. Guia de Mogi e Região e o Fato Notícias também. Sim, né? Então, contando um pouquinho lá desse início, né? Sim. Então, eu tive essa passagem lá pelo Galdino, primeira e segunda série ali do ensino fundamental, e logo no terceiro ano eu entrei ali no Placidina. E na sequência, né, o meu pai tinha iniciado essa transportadora em 1985. O pessoal interagindo, Rotidão, Avenida Paulista é parte da minha casa. Olha só. Então, o meu sogro mora ali, é uma travessa ali da Paulista, que é a Florência de Paiva. Que legal. Então eu tive a oportunidade, depois de alguns anos, né? Sim. Comecei a namorar a minha esposa, né? Aliás, um abração para ela, sim, um beijão. Todos aí. Nós. Eu tive a oportunidade de passar ali em frente ao lugar em que eu, né, vivi a minha infância sim. toda. Então, muito, muito bacana ter essas memórias. Referências. De infância, exatamente. Né? Então, voltando lá do Placidina. Então, começando ali com os meus 10 anos, né, 9 para 10 anos ali no Placidina, em seguida o meu pai, então, me convidou, né, falou, modo de dizer, né, me convocou para dizer, olha, a partir de agora, então, vem trabalhar comigo, né, e a gente vai te ensinando ali algumas coisas, né. Claro. E foi muito engraçado, Luiz, porque a primeira atividade, assim, que eu tive na empresa ali do meu pai, né, que era que o pessoal chamava de office boy, né? Exato. Eu trabalhei de office boy, inclusive, com 14 anos. Quer dizer, porque a gente podia trabalhar quando era moleque. Foi meu primeiro emprego num escritório de contabilidade aqui em Mogi. Sim, sim. Então, e aí, começando ali com meu pai ali como office boy, a primeira atividade que ele me deu foi, você tem que ir pagar esse carnê aqui na Snard. Olha só. Era na Coronel Souza Franco. Puxa vida. Aí você imagina um garoto de 10 anos, né? Saindo ali da Ponte Grande, onde era responsabilidade. Onde era a transportadora, na rua Gonçalo Ferreira, que legal. 164. Hoje, do lado ali do guincho do Mané, sim. O guincho do seu Nelson, que acho que recentemente faleceu também. Sim. Um abraço aí para a família dele, né? E, poxa, muitas lembranças dessa época, né, cara? A gente às vezes fica até emocionado de lembrar, assim, porque é uma história de 35 anos, né? Sim. Então, poxa, muito legal. É memória afetiva. Exato. E ali, então, foi a primeira atividade minha. Ir lá pagar o carnê na Snard. Tinha lá alguns valor em dinheiro, né, em espécie. Então, uma pastinha debaixo do braço e fui caminhando, né? Ali tem um trajeto ali de uns 20 minutos. Sim. Né? Saindo ali da Ponte Grande, atravessando toda ali, passando em cima do Rio Tietê. E você sente o peso da responsabilidade. Total, né? E para saber onde era a rua Coronel Souza Franco, dá para imaginar. Putz, eu já passei por isso quando era criança, eu lembro disso. Parece que é tudo igual. Dá para imaginar, você fala, poxa, e eu perguntando para os adultos, né? Aliás, é engraçado quando você é criança, né? Sim. Parece que os adultos têm todos, assim, 3 metros de altura. É verdade, é verdade. São pessoas... Aquele assim... tempo, Geison, que a gente ainda tinha respeito, chamava de senhor, de senhora, sim. Que hoje em dia tem adolescente, tem criança que chega no mais velho e fala, mano... Então, Lei, sabe que um assunto vai puxando o outro, sim, né? E não tem como não ser polêmico, né? Sim. Quando o assunto é educação. Né? Exato. A minha irmã, inclusive, né, um beijão para ela aí, tá junto comigo aí desde que... Sua irmã, vamos falar o nome dela. Natália. Natália, um abraço para Natália. Natália Cantarelli. Sim. Ela e o meu cunhado Thiago, né? Sim. Thiago Totti. Acho que, se eu não me engano, eu conheci sua irmã quando ela fazia teatro. Ela sempre gostou, né? Sim. Ela tem essa... Diferente de mim, como eu estava te falando, em relação ao meu pai, né? Dessa veia artística, sim. Né? Ela já puxou bem mais. Sim. Né? Eu já sou, vamos dizer, mais assim a minha mãe, né? Assim, um lado assim mais racional, sim. mais metódico, vamos dizer, né? E ela sempre foi, né? De
querer ser bailarina, de se envolver, né, com essas coisas. Sim, né? muito legal. Dá um abração para ela. E ela se formou, né, em pedagogia para trabalhar em educação. Então eu tive a oportunidade de ouvir muitas histórias dela, né? E ela sempre muito dedicada, né? Ela sempre gostou muito, né, de ajudar ali a cuidar das crianças e tal. E já se decepcionou bastante, né? Claro que tem muitas alegrias e muita coisa boa também. Com certeza. Né? Mas fez com que vamos dizer, essas situações difíceis meio que motivou ela também agora recentemente, né, abrir a empresa dela junto com esse meu cunhado, que é a Happily Tour. Puxa, que legal. Né? Então, assim, também uma conquista aí recente, né? E meio que está fazendo com que a família agora, pelo menos as nossas conversas, vamos dizer, né, acabam sendo em torno do empreendedorismo, né? Que bacana. Então gira no sistema ali de turismo. Então ela tem feito um trabalho bem bacana, Luiz. Depois. Não, eu quero trazer ela. O convite já está aqui, Natália. O dia que você quiser vir participar com a gente aqui, com seu esposo, inclusive, para a gente bater um papo sobre turismo. Sim. É uma pauta bem bacana que, inclusive, lá no meu site SP Acontece, tem muita coisa a respeito de turismo. Acredito que a gente pode trocar uma figurinha legal. Bacana, legal. Fico feliz aí. E ela, na verdade, está trazendo uma proposta diferente, porque não é só a venda, né, das passagens, né? Sim. Mas também é trabalhar na assessoria daquele que vai conhecer um novo lugar, porque a gente não sabe exatamente o que vai encontrar. Verdade. Você tem normalmente aquela propaganda que dá vamos dizer, o gatilho, né? Coloca ali a principal atração turística, propaganda, né? Sim. Então você vai fazer aquele chamariz para chamar a pessoa para conquistar mesmo, para ela ir lá comprar a passagem. Quando a pessoa chega no lugar, aí começa os perrengues, né? É verdade. Pô, não sei aonde que eu vou jantar, que às vezes não é pensão completa, então a pessoa tem que se virar ali, né? Pelo menos na janta, claro. Né? A pessoa não sabe exatamente, visitou lá o lugar principal. Pô, e agora? Eu tenho mais 6 dias para ficar aqui. O que é que eu vou fazer, né? Então o trabalho dela, né, é justamente de dar essa contribuição, né, de dar ali um cronograma, de poder, às vezes, também saber o que a pessoa tem vontade de conhecer, porque tem lugares também que, às vezes, 3, 4 dias não é suficiente para você conhecer tudo. Verdade. Então, a pessoa tenta entender, né? Montar um roteiro. É uma entrevista, um diagnóstico, né, que tem esse objetivo. Uma né? consultoria, na verdade. Exato. Tá? Mas não vamos dar muito spoiler, não. Vamos deixar para ela vir aqui contar. Porque senão depois o pessoal não vai querer assistir a live da Natália, porque você já vai... Pô, meu irmão já foi lá, ele já contou tudo, não é mesmo? Jason, você traz uma bagagem muito legal, como você já comentou, que começou a trabalhar muito cedo, mas, além disso, você agora está migrando para esse empreendimento novo, que é a Fato com 2 T's, ok? Trazendo essa proposta para a administração de condomínios, nesse setor que, inclusive, hoje em dia, Mogi região cresceu muito, haja visto os empreendimentos que nós temos aqui. E com o crescimento, também os problemas têm crescido. Eu lembro, por exemplo, um condomínio aqui de Mogi, que tinha uma época que sofria muito com a violência, mesmo colocando guarita, colocando segurança, etc. e tal. Então, eu acredito que você traz esse background para poder oferecer, de fato, um sistema que não inclua só a segurança, mas todos aqueles pontinhos que acabam sobrando aqui e ali para a administração de condomínios, não é mesmo? Então, como é que surgiu aí a ideia, né, da gente montar a DM Fato e como é que ela está se posicionando no mercado, Luiz? Então, acho que são 2 pontos essenciais, né? Primeiro, obviamente, a minha, vamos dizer, necessidade, né, de estar aí ativo e poder contribuir de alguma forma, né, em relação ao mercado, em relação eu tenho ainda 3 filhos, né? Você tem uma menina de 13, né? A Bia. Sim. O Arthur, com 9 anos, né? Tá aí prestes a fazer 10, agora dia 9 de abril, né? Eu lembro dele no colo da sua esposa, inclusive. Então, você vê como passa rápido as coisas, né? Exatamente. E o Heitor com 5 anos, né? Então são 3 bênçãos aí que nós temos, né? E a responsabilidade de educá-los, e a gente até pegou o gancho aí, quem estava falando da minha irmã, né? Que tem essa experiência na educação. Aí você até comentou, poxa, mas como as pessoas hoje
são diferentes nesse trato com os mais velhos. Exatamente. E para não ficar aqui no ar, aquilo que a gente estava falando sobre isso, é exatamente essa, vamos dizer, essa fundamentação que vem lá desde casa, né, e também, obviamente, na escola. Sim. Né? Não dá para você terceirizar. Aliás, até a gente usa errado, né, o termo educação, porque a educação, de fato, né, pegando o gancho no nome do programa e da empresa. A educação, ela é de casa, né? Sim. Só que, infelizmente, por N razões, né, a gente tem aí, né, uma sociedade ainda com bastante desafios nesse quesito família, né, nesse quesito aí pilares, né, de casa, acaba que a educação ficou sendo terceirizada para a escola. Sim. E aí vira um conflito, porque se você, ao mesmo tempo, não dá a devida autoridade para o professor, não dá a devida autoridade para a escola, e, ao mesmo tempo, terceiriza essa educação, no final das contas, a gente acaba tendo todo esse, vamos dizer, colapso que a gente vive, né? Mas, enfim, vamos falar de coisas positivas. Vamos falar da empresa que o pessoal tá... Aí só para a gente fechar, né, esse gancho aí que você comentou. Senão o pessoal vai pensar que o Jason vai ser candidato esse ano também. Né? Não já sou. veio, olha aqui, ó, eu tô aqui de camiseta normal, tá? Ele já veio engravatado. Tô achando que tá pintando o candidato aí. Não, mas foi assim, ó, você trouxe a Patrícia Heroles recentemente. Sim, foi maravilhoso para ela. Pô, muito legal, né? Ela fizemos uma bagunça aqui no bom sentido do menino. Não, ela é uma pessoa extremamente divertida. Sim. Muito diferente de mim, né? Mas ela veio fantasiada de coelhinha, não foi isso? Foi isso mesmo. Eu tô fantasiado de empresário. Legal, bacana. Mas enfim, Luiz, assim, voltando aí ao surgimento da ADM Fato. Então eu comentei com você que o surgimento dela, na verdade, ocorreu há 35 anos atrás. E por quê? Foi nesse momento em que eu tive que me lançar ali, né? Quer dizer, fazer lá aquela primeira missão dada, missão cumprida, né? Sim. Então fui lá, fiz o pagamento ali daquele carnê lá na Snard. Para quem é mais antigo aqui, quem é os mais novos não vai entender nada, né? Que nós tínhamos Gearonso, puxa vida, Hermes Macedo. Meu Deus do céu. Banco Bamerindos. Nossa, cara, que lembranças boas, né? Buri. Tinha a Tamacavi. Meu Deus, Tamacavi era uma loja do Silvio Santos. Era do grupo Supermercados Mogiano. Esse até que foi mais recente, né? Sim. O Mogiano chegou até a ter um hipermercado, né? Foi, verdade. Foi um dos primeiros hipermercados. Se a gente for, tem Xeretinha, que até pouco tempo teve também. Lojas maravilhosas, genuinamente mogianas. Cara, que legal. Cara. Inclusive o Patão, né? Que a gente falou ainda há pouco, que é uma das que sobrevivem, né? Uma das lojas que sobrevivem, né? Onde, mais uma vez, reforçando, está à venda o livro Mogi Antiga do nosso amigo Rouxinol. Mas vamos lá. Bacana, bacana. E se vier autografado... sim, mas se você pode pegar lá, ó, vai ganhar até um marcador de livro. Você pode pegar lá e entrar em contato no Face com o Rouxinol, que com certeza ele terá todo o prazer de adquirir. Encomendado um para mim. Opa, pode ir lá que o pessoal tem lá. Legal. Então, como eu estava te dizendo, começa sempre... tem um evento na Endeavor, que é um desses institutos aí mundiais, né, que promove o empreendedorismo e tudo mais. Eles têm um evento que eles chamam de Day One. Que legal. Eles levam lá alguns desses empresários de sucesso para dizer assim, olha, como foi o seu primeiro dia? Quando que surgiu a ideia desse primeiro dia, né? Até bem rapidamente aqui, teve o que foi o fundador da China Inbox. Sim, eu já vi uma palestra dele, inclusive. E ele comentando, né, desse primeiro dia, do como é que foi e tudo, mas quem tiver curiosidade, né, vai lá, acessa lá a endeavor.org, né, e vê aí várias palestras. E esse da China Inbox foi bem curioso, porque ele disse que assim que ele montou, teve a ideia, porque foi uma viagem que ele teve nos Estados Unidos, uma experiência que ele teve lá, junto com um amigo, voltaram para o Brasil, falaram, vamos montar a China Inbox. Ele tinha abandonado o curso dele de odonto, e aí, ao ele montar a empresa, a primeira ligação que ele recebe era uma pessoa perguntando se ele tinha box para vender, né? Ele falou, box? Mas do que? Não, box, pô, box de banheiro. Eu falei, não, mas aqui é comida, não tem nada a ver com... Né? Ele falou, putz, eu fiz tudo errado, não deu nada certo, usei o nome errado e tudo.
Mas ele falou, ó, vou insistir, e, né, e chegou até hoje sendo uma empresa bastante renomada. Que Então, bacana. o início sempre é muito difícil, né? Mas esse Day One, no caso da ADM Fato, como eu disse aqui, foi lá atrás, a partir do momento dessa experiência ali que eu estive com o meu pai. E a partir dali, né, a gente teve a oportunidade de executar ali várias atividades, né? Eu tive a oportunidade de ter ali com meu pai ali experiências assim que diria que são impagáveis, né? Sim. De fato, eu não recebia nada, né? Então, Mas trabalhar com pai, com mãe, com irmão é isso mesmo. Sempre fica na promessa. É impagável mesmo, né? É igual você pedir, é igual quando o irmão, ou mãe, ou pai vem pedir dinheiro emprestado para você. Você sabe que você nunca vai ter de volta. É melhor doar, né? Você finge de conta que está emprestando, vai. Mas brincadeira à parte, foram experiências assim que eu diria que não tem nenhuma escola no mundo que tem condições de ensinar. Porque, queira ou não, é a prática, né? Sim. E o melhor dos conhecimentos, né, no meu entendimento, aqui na minha modesta opinião, é quando você consegue combinar a teoria com a prática, né? Você não pode ser extremamente teórico, que você se distancia da realidade, e também você não pode ser extremamente prático, que ignore ali pesquisas, né, e uma série de conhecimentos também técnicos que são essenciais para o sucesso de qualquer instituição, né? Com certeza. Então eu tive ali aquela experiência com meu pai, só que nós tivemos ali muitas situações que nos distanciaram, né, de uma permanência de sucesso ali da empresa. Sim. Primeiro foi o Plano Collor. Verdade. Em 92, né? Que destruiu todo mundo de cima embaixo, de baixo em cima. Então, eu imagino que se nós fizéssemos aí um compêndio, né, de experiências do Brasil afora, né, acho que dá aí uma boa enciclopédia, né? Você tinha um cálculo, um capital de giro baseado naquilo, e de repente você acorda às 10 horas da manhã sabendo que aquele seu capital de giro não existe mais. Muito difícil, né? Muito difícil. Então, ali em 92, você vê, a empresa nasceu em 85. Em 92 foi o primeiro baque, né? Poxa, meu pai chegou a ter 15 caminhões, tinham 50 funcionários. Então era uma empresa assim muito próspera para a época, né? E sem... Como era o nome da empresa? Transced. Transced, ok. Era transportadora, Emiliano e Donizete. Legal. Né? Emiliano, que era o sobrenome do sócio do meu pai, e o Donizete também. O meu pai é Paulo, né? Paulo Donizete. Então, era popularmente conhecido como Zete Muniz. Como Zete. Exatamente. Então ele começou ali nessa época, e em 92 então foi o primeiro baque. E assim, do nada, de 15 caminhões já caiu para 7. Puxa vida. Então eu lembro algumas cenas, né? Meu pai tinha um cofre que ele pegava. Aqueles cofrão. Exato. Então ele tinha que guardar ali o dinheiro para poder ir dispensando as pessoas. Foi uma época assim muito difícil, né? Eu tinha nessa época aí 16 anos, 15 para 16 anos, né? E pude acompanhar ali de perto essa, vamos dizer, essa situação bastante dramática, né? Passado esse momento, e aí lembra aquelas lutas do Mike Tyson, né? Sim. Depois do primeiro soco vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, quando você vê já está na lona, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com meu pai. Né? Depois desse... Acho que não só com ele, como muitos empresários da época. Então, depois dessa experiência do Collor, teve um roubo de carga muito forte. Sempre foi clássico, infelizmente. A Dutra ainda não era privatizada, olha só. Né? Acho que muito aqui dos ouvintes, né? Pelo menos os mais jovens, não sabem, mas a Dutra ela não era privatizada, né? Há 25 anos, 30 anos atrás. E ali era território de ninguém, né? E um dos carros nossos, na época, a gente tinha um depósito na freguesia do Ó. Olha. Então, a gente trabalha muito com redespacho. Muitos comércios aqui da região, eles compravam, né, em indústrias de outros estados, ou mesmo de São Paulo, mas eles não entregavam aqui para o Alto Tietê. Hoje até é mais comum, mas na época não. Então, a gente tinha esse depósito lá em São Paulo, as pessoas indicavam para que fosse entregue lá, e de lá nós trazíamos e distribuímos aqui. E um dos carros, então, quebrou, o caminhão que vinha na sequência, é da mesma empresa, parou para ajudar, e ali foi mais um baque, né, para nós na época.
E depois teve também um outro acidente descendo a Mogi Dutra. O caminhão acabou tombando e também, né, por sorte, né, graças a Deus ali não teve nenhum problema físico com o motorista, com o ajudante, mas também outra perda material, né? Então foram ali teve uma série de outros eventos também, né, a própria separação da sociedade e tudo mais, mas esses 3 casos, assim, eu estou citando aqui, culminaram. porque eles foram, vamos dizer, determinante para que a empresa viesse a encerrar suas atividades, né? Então, nesse momento ali, eu praticamente fiquei com o meu pai, né? Depois de ter passado a história com ele de 50 funcionários e tantas pessoas que passaram, alguns deles aquilo até grava, hoje, principalmente quando a gente é jovem. Eu lembro, por exemplo, acompanhei casos na minha família de um tio meu que tinha marcenaria, era até próximo ali, da onde vocês tinham a transportadora, era na Valdemar Lothar Home ali. Sim, a principal ali. Né? Sim. Aqui vai até a antiga Rebouças. Sim, ali, quando nem existia aquela ponte ainda do SUS então eu lembro que eu ia muito lá quando eu era criança, porque rolava muito papo de futebol, ele era ligado ao futebol, inclusive ele está aqui no livro do Rochinol também, uma das histórias dele. E eu ia lá por causa da resenha dos mais velhos, para escutar as histórias antigas do futebol em Mogi, para ver corintiano tirar sarro de palmeirense, palmeirense tirar sarro de corintiano. Então, tinha ali o background da empresa. Então, você acaba pegando algumas situações que grava. Então, você está contando essa história, eu estou me lembrando muito bem disso e outros fatos mais. A minha mãe, por exemplo, foi empreendedora. Quando eu era criança, ela era promotora de vendas, então eu lembro dos perrengues que também ela passava, naquela época do cheque, né, que nem todo mundo tinha cartão de crédito. Eles falavam, deixa um cheque aí, o cheque caia sem fundo. Cheque predatado, né? Cheque predatado, promissória, que não valia de nada. Verdade. Então eram outros tempos. Então você contando isso daí, eu estou lembrando de toda essa fase, de fato. Como era difícil você ser empreendedor naquela época. Hoje tem Pix, pô. Hoje o cara não tem como te dar cano. Você chega, passa um Pix para mim. Se o cara falar que não tem Pix, você já sabe que ele está querendo te enrolar. Agora, aquela época que você contou muito bem do seu pai, do sócio, etc e tal, ou era no fio do bigode, ou era no cheque, ou na promissória. Então, a gente entende muito bem. O aspecto confiança era um ingrediente, assim, primordial, né? No relacionamento, né? Ele é até hoje, né? Mas internet era algo muito distante. Eu comecei a faculdade em 95. Sim. Né? Então, assim, para a gente não perder aí a linha. Né, o fio da meada em relação ao tempo, né? Comecei falando lá de 85, depois um evento marcante em 92, e aí em 95 eu entro na faculdade, já num momento em que a empresa estava ali estava respirando por aparelhos, né? Sim. Como se diz, né? E bem no finalzinho de 95, foi na mesma época em que eu servi o tiro de guerra, né, o TG 02052, o Sargento Nelson, que era o comandante do TG. Não sei se ele ainda está em Mogi, mas eu sei que ele chegou a ser chefe aí da Guarda Civil aqui da cidade. Até uma vez eu encontrei com ele no supermercado. Falei, sargento, como é que está o senhor e tal, né? E foi muito legal revê-lo, né? Depois daquela época em que você está ali no quartel, certo. O respeito ali é total, né? Sim. Aí você encontra o sargento já num outro ambiente, é uma coisa muito incomum, né? Uhum. Então foi muito legal revê-lo. Não sei se ele ainda está aqui em Mogi, mas um abração para ele, a família. Com certeza. E nessa época, então, em 95, quando eu comecei a faculdade, no finalzinho do ano, eu tive que parar. Não dava mais. Ali foi realmente o ápice das nossas dificuldades. Não existia refis ainda, todas essas coisas que tem. Era na raça. Era na raça. E aí, com meu pai, a gente teve várias situações, mas aí cheguei e falei, pai, eu vou morrer abraçado com o senhor aqui, né? É mais fácil eu tentar fazer alguma coisa, vou procurar, não sei ainda o quê. E quem sabe eu consiga depois voltar e te ajudar. Legal. Ajudar ali a família, né? Aí no primeiro momento, eu estava com uns 22, 23 anos, por aí. Fui procurar serviço de frentista, balconista, só que eu não tinha experiência comprovada em carteira.
Que é uma coisa que até hoje atrapalha muita gente que quer trabalhar de verdade. Quem quer começar não é fácil, Luiz. Exato. Né? Até a gente depois abre aqui um parênteses Sim. e tenta dar uma palavra aqui de incentivo claro. para os jovens aí que estão para começar a sua vida, né? Então, naquela situação ali, eu me vi, cara, meio que sem perspectiva, sabe? E aí o meu avô, já falecido, né? Pai do meu pai, um nome bastante atípico, né? O nome dele é Aquiteclínio. Puxa vida, essa eu não sabia. Acho que problema de homônimo ele nunca teve. Mas tinha apelido, com certeza. Teco. Ah, pronto, resolvido. Era só na hora de assinar o cheque. Exatamente. Aí esse meu avô, na época, ele tinha um caminhão que ele fazia mudança, né? E aí eu falei, posso trabalhar com o senhor aí? Pô, que legal. Fiz 224 mudanças com ele. Que legal. Você contou, você tinha o diário da mudança. Fiz o diário. Eram 20 reais. Que legal, Jesus. Fantástico. 20 reais por mudança. E aí, quando? 95, tive que trancar a matrícula, né? Ainda fiquei devendo 3 meses de faculdade, né? Então não tinha como renovar. Sim. E aí comecei lá com meu avô, fazendo as mudanças lá com Sim. ele. Né? Depois de 224 mudanças, era o dinheiro que eu tinha para pagar 6 meses de faculdade. Que legal. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Foi, bom, eu vou voltar para a faculdade, eu tenho 6 meses para achar um suspiro. 6 meses para achar um estágio. Esse é o meu tempo, né? E eu voltei no 3º semestre. Que legal. Eu fiz na Brás Cubas. E aí eu tive que revalidar o meu RGM, né? Tive que ir lá fazer uma nova prova. Tive que fazer, porque foram esse período entre eu trancar a matrícula e voltar, foi de 95 até 98. Olha, que legal. Entendeu? E aí quando eu voltei, o fato curioso, porque eu voltei no 2º semestre de 98. Sim. Quando eu voltei, o pessoal que tinha começado comigo em 95... Que legal. Estava terminando, né? Mas muitos lembraram de mim e sabiam da minha história, dessa coisa com meu pai e tudo mais, né? Da sua luta. Da minha luta, de certa forma, né? E um deles, não sei o paradeiro dele, né? Mas lembro muito do nome, porque é um nome também atípico, é o Diran. O Diran, nessa época, era contador. Mas um pouco mais fácil que o do seu avô em termos de guardar o nome. Sem dúvida. Sem dúvida. Aquiteclínio. Eu tenho certeza que muitos aqui vão esquecer até o final da nossa live. Aqui. O legal é que, quando o nome assim é diferente, você tem aquele foco. É diferente, por exemplo, José, João, estou procurando o Zé, mas aqui na rua moram 4. Mas o seu Aquiteclínio, ou a pessoa não vai saber, ou então ela vai... Né? Ah, não, é ali. Embora o meu também não é tão comum, viu, Luiz? Sim. Jason, também depois eu conto aqui também cada a origem, as origens. Foi seu pai ou sua mãe que escolheu? Eu até hoje tenho dúvida, mas eu acredito que seja minha mãe. Eu ia falar isso. Eu acredito que seja minha mãe. Mas legal. Então, comentando com você em relação a essa situação ali de ter que revalidar o RGM, né? E vou conseguir voltar a estudar. Cara, eu voltei numa sede, Luiz. Ah, você vai. Cara, e aí foi engraçado. Você tem um objetivo. Então. O professor Bianchi, também saudoso professor Bianchi, ele era um dos professores, cara, mais rigorosos da Brás Cubas. Quem estudou lá sabe o que eu estou falando. Ele era professor de estatística, entre outras matérias. Mas essa que eu fiz, né, voltando, era de estatística, né? E ele começava, nessa época que tinha 80, 90 alunos na sala de aula, né? Ele começava dizendo assim, estatisticamente falando, 95% de vocês aqui estão reprovados na minha matéria. Puxa vida. Então você já começava com aquele pavor. Frio na barriga. Aquele pavor. E ele era, assim, extremamente profissional, né? É um dos professores, assim, mais extraordinários que eu tive. Que legal. Sem dúvida. Ele era, assim, fora da curva, né? É uma pessoa, assim, muito correta, né? Na sua didática. Sim. Então, ele era aquele professor de encher a lousa, né? E não tinha folga. Ele terminava de fazer, já apagava, começava a fazer de novo. E assim foi, né? E você ia acompanhando o ritmo porque você estava zerado. Eu estava ali, assim, babando mesmo, né? Sim. Pelo retorno. O que vier é lucro. Foram 3 anos,
né, praticamente ali, 3 anos e meio quase, de expectativa, eu trabalhando com esse propósito. Sim. Né? Então, quando eu voltei, pô, eu queria comer os livros, né? Sim. Eu lembro de frequentando a biblioteca ali com bastante vontade. Como a gente disse ainda há pouco, a internet não era o que é hoje ainda. Não, o Wikipedia estava muito distante ainda. Eu lembro que o meu primeiro e-mail, que foi daquele, eu não sei se ainda tem esse portal, o Ball. Ah, tem, o Ball tem. O Wig também tinha, tinha uma série primeiro, de... o primeiro foi... A UOL, não era o UOL, era a UOL. A UOL, que é a American que vinha, American Online, que vinha um CDzão. Você ganhava aquele CD, que era uma forma deles... Exato, sim, você ganhava aquilo no supermercado, tipo... eu tenho um brinde para dar para a senhora, mocinha. Você, nossa, eu não tenho computador, eu não tenho onde pôr esse CD, mas o negócio é chique, hein? Era assim você instalava, né? Exatamente. Não existia, você guardava na estante da sua casa, assim, ó, o CD da UOL. Obviamente não existia a Play Store, né? É verdade. Então, vamos dizer, a loja era o CD. Exatamente. Você instalava o CD, baixava o aplicativo, e aí, então, conectava-se magicamente à internet. Nem se falava aplicativo. Nem se falava aplicativo. Nem sei o nome, mas era alguma coisa. Deixa eu só dar um parênteses, Jason, porque a gente está falando bastante e vários amigos seus estão mandando mensagens para a gente aqui nos comentários. Legal. Aí vai dar a impressão que a gente não está dando atenção para a galera que está acompanhando aí. Mas antes do Jason falar um oi para vocês, pessoal, queria pedir algo muito importante. Vai lá no YouTube, procura Guia de Mogi Região. Guia de Mogi Região é o nosso canal onde essa entrevista do Jason e outras também do Fato Pod Show vão ficar on demand depois que ela acabar a live aqui. E vocês vão poder acompanhar não só aqui pelo Facebook, como também lá pelo YouTube. Então procura lá, Guia de Mogi Região, se inscreve, dá uma força, compartilha o canal com os amigos aí no Facebook, espalha no WhatsApp, dá uma força aí, porque a gente tem crescido muito e principalmente feito novos amigos, como vocês que estão me acompanhando nesse momento, ao qual vou ter o maior prazer de compartilhar não só esse bate-papo super bacana com o Jason, mas também os outros. Então vai lá, pessoal, Guia de Mogi e Região no YouTube, se inscreve lá, não custa nada, é só dar uma clicada lá. Vamos falar um oi pro pessoal aí, Jason. Olha aí, o Luiz Carlos está entrando aqui, falando um oi. Lisão sim, Lisão o Emerson. O Emerson. Marido da minha prima. Sim, Denise. Legal. Abração, Denise. Sim, Tony. Bacana. Falou do Diran ali. Olha aí, ó, o Diran aí. Apareceu. Que legal, que legal. Olha o Paulo. Esse é o pastor, né? Opa, pastor Paulo. Aí já tá tirando um sarro ali, aí, ó, de candidato. Jair. Um abraço aí para todos os irmãos. Paulo Henrique. Igreja, né? Muito bom. Vinícius. Márcia. Esse ano, Luiz, nossa amiga Ana Marbi, que é artista plástica também, amiga do Zete. Sim. O Carlos. Meu cunhado. Sim. Rafael. A família é sensacional. Rafael, sim, vai interagindo aí, porque eu estou conhecendo a galera agora. Rafael foi meu aluno, cara. Rochinol, como nós falamos aqui. Ó, tem o Júlio César Maldonado, o Júlio é grande empresário da cidade, lá da diretoria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Julião, a gente boa isso, demais. inclusive, Júlio, qualquer hora vamos combinar para você vir aqui também contar. Então, o Júlio eu acompanhei no Instagram, ele esteve lá acompanhando o Palmeiras no Mundial de Clubes agora recentemente. O filho dele, né? Não deu mais uma vez, né? Mas faz parte. Continua sem Mundial, Luiz? Continua sem Mundial? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Julião, mas... desculpa aí. Mas ele vai vir aqui para quem sabe, Júlio. Está convidado, tá? Entre em contato comigo aí. Mas ele fala uma coisa ali, que é da Fosseco, né? É verdade. Então, Fosseco, você chegou a trabalhar lá também? Não trabalhei como empregado, né? Mas eu frequentei lá muito. Sério? Com o meu pai, que foi a primeira empresa. Olha. Que ele prestou serviço ali quando ele estava na transportadora. Que bacana. Então foi uma época muito bacana ali, né? O início, na verdade, era Rebolos do Brasil. Que bacana. E aí, em seguida, o Paiva, que foi um dos presidentes ali, que deu muita força na época para o meu pai, né? Então o Julião é dessa época aí. Pô, que bacana, legal, que bacana. Muito legal ele estar acompanhando e, sucesso para ele, né, que a empresa que ele tem lá possa ainda ter muitos anos de vida. Né? Com certeza, empresário de sucesso. Agora, Jason,
vindo aqui para o presente, para a gente falar um pouco mais dessa questão de administração de condomínios, como eu perguntei para você aquele momento. Hoje, um trabalho desse tem um foco muito amplo, porque são diversas camadas que você tem que agregar dentro desse trabalho. É um universo, né, Alice? Então, assim, quando a gente pensou em montar a empresa, na verdade, eu fui um pouquinho mais além, né? Sim. Em relação a condomínios, é só um dos pilares, Sim. né? Mas a DM Fato, ela nasce com o propósito de trabalhar gestão e planejamento. Sim. Né? Gestão e planejamento de propriedades. Né? Então, pode ser shopping, pode ser uma galeria, legal, pode ser grandes propriedades particulares, né? Inclusive, hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo aí, que é o José Raimundo, um abração aí para ele. Ele é pai dos amiguinhos do meu filho, né? Meu filho, ele, do meio, ele gosta muito de bola, né? Corintiano roxo também, né? E ele joga no Corinthians, aqui em Mogi, no projeto aí do chute inicial do Corinthians. Legal. E também está no Benfica. É um projeto bem bacana. No Vila Santista. No Vila Santista, Deixa eu só dar um agradecimento. O pessoal começou a se inscrever mesmo no canal. Tá subindo aqui. Pessoal, vamos lá no YouTube. Guia de Mogi e região. Vamos se inscrevendo aí, dando uma força pra gente. Mas você falava do seu filho que tá lá jogando, batendo uma bola. Então, aí ele começou. Você sabe que os filhos do Júlio, quando eu falava ainda há pouco, eu acompanhei eles nessa fase de escolinha de futebol. O Júlio foi técnico de escolinha de futebol aqui em Mogi, na época do toque de bola, que era muito legal. Eram os pais que fundaram uma escolinha. Na época era na Marlboro, que tinha Marlboro ainda, em César de Souza. E o filho mais velho do Júlio, se eu não me engano, o nome dele é Gabriel. Ele tinha 10 anos de idade, 12 anos. Então, parece que Mogi está seguindo essa tradição. Onde é agora eu tive escolinha de futebol. Depois eu vou te contar essa história. Legal, Luiz. Então, aí, comentando em relação ao meu filho, né? Que ele está agora nesse projeto ali com o Benfica, que foi ele participou de uma peneira pelo Mogi Futsal. Sim. Né, que eles fizeram uma parceria ali com o Mogi Benfica também. Sim. E, então, ele está aí nesses dois projetos, né? Sim. Então, muito bacana. Mogi, se eu não me engano, ainda está com a crise, com o alemão, o pessoal ali que é da velha guarda do Mogi Esporte Clube. Né? Então, lá no Benfica tem o Caveira, que é um dos coordenadores, né? Sim. E o técnico dele é o Eric, né? Sim, que é legal, muito legal, muito legal. Realmente um abração para eles lá, um projeto muito bacana. E eles vão começar agora o Campeonato Paulista, que né? bacana. Então ele está tendo a oportunidade, ele ainda não conseguiu ainda ter lá a aprovação lá para se federar, está no processo de ter essa... Sim, a gente sabe como que é. esse projeto, né? Então tem uma boa caminhada aí pela frente. Muito legal. E é legal, né, poder ver a molecada jogar no final de semana, poder acompanhar. A gente tem aquele momento que a gente lembra quando a gente era criança também, que participava desse universo. É muito legal quando você está acompanhando, principalmente a criança gosta, né? Sim. Então não é nada forçado, é algo natural dele. Então isso é muito legal, de você poder realmente estar junto naquilo que o filho, né, gosta. Então você cria um vínculo realmente ali para a vida toda, né? Com certeza. Trazendo aí de novo a questão da empresa. Então a ideia e o projeto, ele nasce para ser realmente essa empresa que visa fazer essa gestão de propriedades. Que bacana. Né? Que auxilia, né, o responsável pelo empreendimento a que alivia um pouco a carga dessa pessoa em relação a tudo que está no entorno do que é administrar uma propriedade. Né? Pegando o gancho específico de um condomínio, e eu acredito que aqui dá para a gente fazer uma analogia em relação a um ônibus, por exemplo. Né? O que é um condomínio? Porque muitas pessoas que hoje moram em condomínio acabam sendo, vamos dizer, empurradas a assumir ali um imóvel num condomínio, às vezes não tem a ideia do que é de fato você ter o seu espaço e ao mesmo tempo ter que compartilhar o seu espaço. Verdade. Entendeu? Porque boa parte das discussões e problemas que tem hoje no condomínio, né? Condomínio ou associações, né? Está muito relacionado a questões de convívio. Verdade. Né? Ou é excesso de barulho, ou porque não respeita ali o espaço do outro. Então tem muito da... Sem contar os probleminhas do dia a dia que vão surgir. Então, aí você tem problemas que surgem da concepção do empreendimento. Sim. Né? Onde eu moro, por exemplo, a gente tem lá alguns problemas que, se for analisar,
a origem dele é na formação do empreendimento. Verdade. Então, ou é o calçamento que não foi bem feito, é a fachada que não foi bem projetada, é o salão de festa que não teve a documentação certa. Correta. Exato. Então, você acaba que, a partir do momento que você compra o imóvel, você meio que se solidariza também com os problemas. É verdade. Né? Só que, às vezes, as pessoas elas não têm a informação adequada de que tinha tanto problema assim, né? Não é comum no momento em que você está ali fazendo uma aquisição. E o trâmite com o próprio síndico também. Não, porque o que acontece, né? 90 e... Bom, estamos aqui chutando um percentual, né? Mas acredito que não deve fugir muito disso. Você tem ali 90% das pessoas que acabam adquirindo o seu imóvel, principalmente o primeiro imóvel, né? E que esse imóvel esteja dentro de um condomínio, ele está comprando muitas vezes na planta. Então, o condomínio, de fato, não existe. Né? Ele está comprando realmente um projeto. Sim. Né? Ou até que ele compra um imóvel pronto, mas ele vê o imóvel. Né? Ele se identifica com a questão arquitetônica, muitas vezes, do quê? Do espaço interno. Sim. Né? E é muito comum que, a partir do momento que você põe o pé para dentro, e aí que você começa a entrar em contato com a realidade. Verdade. Né? Mas esse síndico também não é tão gente boa assim. Aqui tem tantas regras que parece que eu estou num presídio. Verdade. Então, o que a gente chama ali de expectativa e realidade, né? Então, é muito importante que, antes mesmo de tudo que a gente está falando aqui, né, antes mesmo de que eu possa vir colocar aqui a ADM Fato para auxiliar, seja qual for o problema, porque, inclusive, no meu site eu coloco isso, né? Nós somos, vamos dizer, apaixonados por problemas, né? Porque os problemas, eles estão aí para serem resolvidos. Exato. Eles são a matéria-prima da existência da minha empresa. Não tem como montar uma empresa se tivesse tudo resolvido. Né? Então, ou não querer resolvê-los. Tá bem. Né? Então, assim, a ideia é que, antes mesmo de que a ADM Fato possa se colocar ali à disposição dessas pessoas, que elas entendam que elas são responsáveis pelo próprio espaço em que ele convive. Verdade. Né? Então, é importante que você, né, morador ou futuro morador de um condomínio, compreenda que, embora você é proprietário do seu espaço, você vai ter uma série de outras atribuições ali a serem compartilhadas. Né? Você vai ter lá a sua área comum, né? E mesmo dentro do seu espaço ali, você vai ter regras a cumprir. E nós sabemos que, como bom brasileiro, né, seguir regras não é o nosso forte. É verdade. Né? Tem sempre o jeitinho. Aí a gente volta lá na educação. Exato. Volta lá nesses pilares. Né? Mas somos um povo extraordinário, né? Um povo bastante criativo, feliz, alegre, né? Uma das características nossas, né? Então, eu acredito que dá sim para encontrar, mesmo no caos ali, mesmo nas dificuldades, a gente consegue. Com diálogo, óbvio que tem que ter... É uma via de mão dupla, né? Sim. Então, a pessoa tem que querer realmente ceder, sim. Né? Ela tem que realmente entender que ela precisa também contribuir para que todos, no final, possam ter o melhor ambiente para viver. Porque, no final das contas, a gente está falando do espaço onde, provavelmente, você vai passar ali boa parte da sua vida. Né? Verdade. Então, você tem desde o aspecto de segurança, mas é importante também que a sua casa ela se transforme em um lar. São coisas diferentes. Sim. Uma coisa é você ter uma casa, a outra coisa é você ter um lar. Quem tem casa na praia sabe muito bem o que eu estou falando. Pô, eu tenho uma casa na praia, eu não tenho um lar na praia. Eu tenho uma casa. O lar eu tenho aqui em Mogi, aqui na minha cidade. Né? Porque é onde eu realmente tenho ali a minha família, onde eu consigo, de fato, ter essa afetividade maior. Né? Então, esses pilares que são fundamentais. E um condomínio, ele precisa estar inserido nisso. Né? Veja como é difícil. Né? Eu tenho que ter o meu vizinho como um dos meus melhores amigos. Né? Verdade. Né? Porque na hora do aperto, né, para onde eu vou correr? Né? Então, assim, até um abraço aqui para os meus vizinhos. Né? Puxa vida. Eles são pessoas realmente especiais aí.
Além do que também... O que é difícil. Verdade. O que é difícil. Vizinho, eu costumo dizer que alguns são igual sogra. Estão ali no mesmo... Tem aquela coisa que diz, pô, aliás, a minha Apesar sogra... que eu não tenho que reclamar aqui onde eu moro, o pessoal é bem tranquilo, sempre foi. Nós não temos nenhum problema aqui, né? Eu tenho que falar isso porque a gente está ao vivo e eu estou gravando aqui no meu home office, senão daqui a pouco tem gente batendo aí na porta. Vamos estourar a porta aqui, vamos arrancar falando, né, de sogra, vizinhos e tudo, né? Então, eu acredito que muito também desse bom convívio, ele tem que partir de nós. Sim. Né? Então, você tem que ter como um propósito se dar bem com as pessoas, né? Verdade. Porque senão, pô... Sim, é o relacionamento. Se você, pô, não, tem que ser do meu jeito... não quero só saber. Respondo quando interessar para mim. Boa parte das discussões em condomínio ocorrem por isso, porque um lado não quer ceder, né, ou acha que o vizinho está sendo folgado, está invadindo o espaço. Né? Então, o nosso trabalho, Luiz, é justamente de ser, vamos dizer, a palavra que está na moda aí é o coach do síndico. Né? Boa. Então, boa. assim, a administradora, né, ela vem se posicionar dessa forma. Legal. Então, a gente traz aí um arcabouço técnico, um arcabouço vamos dizer, de conhecimento, também com a parceria com a Grupo Software, né? Legal. Um abração para eles aí, é uma empresa lá de BH, e uma empresa também 100% nacional, que está aí há 35 anos no mercado, começou também pequenininha, né? E hoje ela é uma das grandes players. Aí tem outras plataformas, né, de gestão de propriedades, mas eu optei, depois de fazer um estudo de análise mesmo das opções que nós temos, né? Eu optei por trabalhar com eles e eles estão junto comigo nessa empreitada lá da Demifato, que propõe trazer vamos dizer, esse suporte, né? Esse auxílio ao síndico, okay. Né? Para que a gente consiga transformar ali a administração a mais leve possível, né? E aí, claro, você tem pilares que envolvem desde um processo de cotação, né? Tentar trazer tecnologias novas, né, em relação à portaria, Legal. à limpeza, à segurança, quer dizer, a todo o ambiente que envolve um condomínio, porque hoje a gente tem condomínios que são mini cidades, se você for ver. Todos os problemas... E Mogi está crescendo muito nesse aspecto com os grupos empresariais que estão investindo. A Alden, que é uma empresa que é da família ali dos Boristem, né, junto com os Pfeffers, né, que é da Companhia Suzano, estão fazendo um dos maiores empreendimentos da América Latina. Aqui em César de Souza. No início de César, aliás, entre o Botujuru e César de Souza. Sim. Dizem até que é a Alphaville do Alto Tietê. Não, vai ser ali uma expansão, não dá nem para imaginar para onde vai isso. Né? Isso é legal, porque traz um crescimento fantástico para a cidade. Embora eu seja uma pessoa saudosista, sempre quando o pessoal vem aqui conversar sobre Mogi das Cruzes, a gente começa a falar muito da década de 80, que eu vivi, assim como você, que é da nossa época, que a gente era garotinho, da década de 90, que a gente já era adolescente, mas nós entendemos que o progresso ele tem que existir. Você não pode ficar estagnado. E eu acredito que Mogi, principalmente por 6, 7 anos aí de outras administrações, abriram o caminho para trazer justamente esse background que você falava ainda há pouco. O Vaguinho, que teve aqui o Vaguinho. Recentemente, né? Ele até comentou isso, né? Pegando o gancho. Um abraço para o Vaguinho. Gente boa demais. E quem não assistiu, assista. Sim, tá lá no YouTube. Se inscreve lá, em Guia de Mogi Região. E ele comentou, né? Poxa, Mogi é um dos maiores PIBs do estado de São Paulo. Né? Acho que nós estamos entre 25º, 26ª maior cidade. Né? Aliás, posso só, antes da gente fazer um merchan para o Vaguinho? Pessoal, se vocês quiserem levar um palestrante... Vou pegar uma água aqui, Luiz. Fica à vontade. O Vaguinho é um palestrante fora da caixa. Não é aqueles cara chato que vai dar a palestra, falar que você vai ficar rico, que você vai ganhar um terreno na Lua, que você vai morar em Marte. Não, ele é um cara que ele consegue entreter a plateia e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas consigam interagir de maneira natural. Porque muitas pessoas, eu acompanho o trabalho dele desde que ele começou,
vão para uma palestra com aquela, puta, assistir palestra, putz, aqueles caras que falam que é coach, que eu vou ficar rico do dia para a noite. Sim. E o conteúdo do Vaguinho, ele é totalmente diferente. Ele tira a pessoa desse estigma e conversa igual a gente está conversando aqui, de igual para igual. Sim. Então é muito legal. Deixa até a sugestão para você um dia lá na Fato, um dia você for fazer uma palestra, chama o Vaguinho, que o Vaguinho é fera. Mas vamos lá, continuando falando dos condomínios aqui que a gente estava falando. Justamente. Sim, então esse é um pilar essencial, né? Primeiro é você querer conviver bem. Esse é essencial para qualquer coisa. Não adianta achar que uma administradora de condomínio vá resolver problemas de relacionamento. Sim. Né? Então nós vamos, claro, poder propor ali, por exemplo, você tem técnicas de arbitragem para ajudar ali na questão da inadimplência. Sim. Você tem uma série de outros recursos, né? Então, dentro da Grupo Software, por exemplo, tem o Partner Bank, legal, que é um dos pilares lá da Grupo Software. E eles propõem, por exemplo, fazer o financiamento da dívida. Então eu consigo, por exemplo, pegar ali a própria taxa do mês, dá para dividir em 12 vezes. Vai ter lá os juros, né? É um banco, né? Então vai ter lá os juros, enfim, mas possibilita ali recursos para que você consiga manter, né, em dia ali o seu condomínio, etc. Então, tudo aquilo que for possível dentro desse universo que envolve, vamos dizer, técnicas de administração. Sim. E ao mesmo tempo ali softwares e sistemas, a gente consegue pôr na mesa, consegue sentar, consegue desenhar, consegue agregar para os síndicos e para o condomínio. Muito legal, jeito. E, por outro lado, as pessoas também precisam estar dispostas a entender, né? Eu estava te falando, fazer aquela analogia com um ônibus. Imagina que você compra lá a sua passagem, né? Que é exatamente você está comprando a sua casa, você está comprando a sua passagem. Sim. E você está entrando naquele ônibus. Sim. Né? Você vai ter o seu assento. Está ali, é seu. Né? Você comprou. Então está ali, é sua casa, é sua. Só que você não é sozinho. A sua casa ela não está, né, vamos dizer, no ar ali, né, como uma ilha. Não, ela está, na verdade, inserida, né, num organismo maior, né, como se fosse um ônibus. Agora, você imagina, Luiz, você ter ali 45, 50 passageiros, né? Todos eles em cima do motorista, dizendo assim, olha, vai para a esquerda, vai para a direita. Quero descer. Não, freia. Pô, você está acelerando muito. Pô, você está pisando muito no freio. O cara vai ficar louco, entendeu? Ele não vai sair do lugar. E o que acontece com muitos síndicos que nós temos hoje? Quando não, eles simplesmente abandonam. Falam, não dá mais. Entrega o boné. Né? Porque quase a maioria deles acaba sendo um trabalho voluntário. Ou se não é voluntário, o valor pago, que ou é a taxa do próprio condomínio, ou às vezes ali você negocia, depende de condomínio para condomínio, né? Você tem alguns que definem, por exemplo, um valor lá que eu vou pagar por mês, mas seja qual for o valor, você não vai ter síndico ganhando 20 mil reais por mês. Verdade. Né? Então, os valores, eles são realmente desproporcionais à responsabilidade que o síndico tem. Né? Então, percebe que não é um trabalho simples. Por isso que a Ademifato, ela se coloca de forma bastante humilde aqui, né? Para auxiliar exatamente essas pessoas, para pelo menos minimizar, né? Porque a gente sabe que às vezes sanar 100% é algo às vezes quase impossível, mas a gente tenta pelo menos minimizar, né? Arrefecer, né? Vamos dizer, refrescar, né? Vamos dizer assim, a vida aí desse personagem tão essencial, né? Na vida aí de cada um de nós. Assim como um motorista de um ônibus, ele precisa levar você de um ponto ao outro com segurança, né? E com a responsabilidade ali que cabe àquela função que está sendo executada. Então, muita paciência com os síndicos, peço aqui a cada um de nós, né? Tenha paciência, tenha tolerância, procura entender que as decisões podem não serem as mesmas que você tomaria, mas são decisões você tem que entender, pensar no grupo, não é em você. E você tem que entender se aquela posição, embora seja contrária, mas é uma posição honesta, íntegra. Verdade. As demais, deixa a pessoa trabalhar, entendeu? Sim. E se você tem assim aptidão, tem muito desejo também de contribuir, se candidata na próxima vez. Verdade. Faça você cumprir as suas ideias. É muito chato
quando você quer impor, né, a sua ideia para o outro, né, e sendo que o outro é que tem que fazer. Verdade. Né? Então você fala, pô, mas você quer fazer, faça você. Exatamente. Né? Então, assim. É aquela história que eu conversava com o Vaguinho aqui. Muita gente tem aquela maneira de falar que o problema dela é porque foi alguma pessoa que ocasionou, ou que aquela pessoa está melhor porque ela tem um determinado status, ou porque ela tem alguma vantagem a qual ela não tem. E ela acaba não sendo a protagonista do negócio dela e da história dela. Então, isso é essencial. A gente sabe aquela coisa, cada um cuida da sua vida? Sim. Né? Isso é muito. Aliás, o meu filho, o Heitor, ele fala muito isso, né? Cada um cuida da sua vida, né? Acho que ele aprendeu ali na escolinha, enfim. Mas Ele já tá metendo bronca em todo mundo. Já tá virando lacradorzinho. Ele é um barato. Você sabe que, espiritualmente falando, acho que ele é mais evoluído do que todos nós juntos em casa. É a geração. É sensacional, assim. Você vê uma criança de 5 anos extremamente, assim, comunicativa. Que legal. Né? Aquela coisa dos mais velhos, que tinha... Não fale com estranhos. Hoje é totalmente ao contrário. Exatamente. Hoje não tem essa de não fale com estranho. Você tem que ensinar a criança a fazer a pergunta certa para o estranho. Então pergunta, quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual o seu nome? Né? Não passe o número do seu Pix. Mais ou menos assim. Dito isso, passa para o pessoal, Jason, qual é o endereço do site, afinal, porque a gente está falando muito, mas depois a gente vai colocar no GC na edição. Vocês podem encontrar a ADM Fato, colocando no Google mesmo, coloca lá ADM Fato. ADM, A de amor, D de dado, ok, M de... Uma curiosidade aqui, Luiz, a primeira alternativa era trabalhar só com fato. Né? E por que fato? Né? Lembrando que ADM, fato, com 2 T's. Então, vou contar aqui o porquê do fato. Então, a ADM é de administração. Sim. E fato, ela veio com, vamos dizer assim, uma ideia que eu tive de ter algum nome italiano, né? Sim. Que tem a ver com essa minha origem aí, né? O Cantarelli. Legal. Que é o Cantarelli com 2 L's. Aliás, também um abração aí para os Cantarellis. A família Cantarelli. Mundo afora, né? Que é o lado da minha mãe. Que bacana. E, inclusive, eu tive recentemente uma oportunidade, assim, cara, que foi marcante para mim, foi extraordinário. Eu ainda estou degustando ainda dessa experiência, que foi visitar um tio-avô, o único vivo, do lado do meu avô, do lado da minha mãe, que é o seu Adelino. Né? Puxa, que legal. Lá de Cacoal, Rondônia. Então eu tive essa oportunidade de ter passado lá 2, 3 dias lá com eles, né? A Cirlei, a Chilene, que são as filhas dele, né? Toda a família lá, pô, sensacional, foi muito bacana, além também da experiência da viagem em si. Né? Então você não tem ideia o que é você pegar aí um carro. É verdade. Né? Com 3 crianças. Com 3 na crianças, estrada. Mais a esposa. Puxa vida. Beijão para ela, te amo, mas. E tava o calor que tava esses dias, por exemplo. Tava calor. Meu Deus do céu. E aí passando ali por Cuiabá. Meu Deus do céu. Que loucura. Mas foi muito bacana, cara. Então, assim, são experiências assim que, poxa, vamos dizer, não tem como descrever. Verdade, né? Verdade. Mas muito, muito legal. Então, voltando aí ao porquê da Fato. Sim. Então, comecei a pesquisar alguns nomes e sempre também tentando verificar se não existia nenhuma outra empresa, né, com esse mesmo nome que poderia causar, né, um conflito e tudo mais. Cheguei até ao Fato. Sim. Da minha pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada. Né? E aí também, eu acabei não agradecendo a todas. Lembra que eu comentei com você, a gente tem um exército por trás, né? Nós não chegamos até aqui sozinhos, né? E uma das grandes parceiras aí também da ADM Fato, que é a minha prima, Carol, ela, junto com o meu tio, né, o pai dela, irmão do meu pai, eles têm um escritório de contabilidade chamado Officecom. Que bacana. Inclusive, quem está agora nessa época do imposto de renda, quem precisar aí da declaração de imposto de renda, pode procurar. Vamos trazer eles aqui também para eles falarem sobre o leão. Com certeza, tem acho que muita coisa bacana que pode agregar aí para os seus nosso conteúdo e telespectadores. Legal, estão convidados. Bacana. Então, junto com ela ali, eu falei, Carol, eu tentei fazer o registro da empresa aqui, mas não está dando certo não, vou ter que contar com a sua ajuda, né? E aí ela foi atrás e tudo e deu uma restrição no registro desse nome. E aí, puxa, e agora, o que eu faço, né? Por isso que veio a ideia de colocar o ADM. Legal. Entendeu? Então eu coloquei ADM, que é de administração, né? Inclusive, é um conselho
do próprio Conselho Regional de Administração, né, uma orientação, melhor dizendo, que eles dão para que você use o ADM como uma identificação de administrador, né? Então eu peguei o gancho disso e trouxe o ADM para frente do nome. Então ficou ADM, que bacana. fato. E fato, em italiano, quer dizer feito. Né? Então essa é a ideia, né? Diferente do seu fato, que tem a ver com notícia, exato, tem a ver com questões relevantes e tudo mais, o fato ele vem com um propósito, vamos dizer, corporativo de realizar, né, de poder fazer, de poder realmente estar ali auxiliando ali esse universo que é gigantesco aí da gestão de propriedades. Se bem que o meu fato também ele tem uma história pitoresca, mas é um assunto para um próximo podcast. Legal. Então vamos... E depois vou contar em off para o Jason, mas não é assim tão intelectual quanto o seu fato. Mas tudo bem, ok. Não, foi só... É que às vezes a gente contando, né, acaba dando assim, uma relevância maior. O meu foi meio assim, uma coisa meio no improviso, sabe? Não tive saída aí, mas é uma história que vocês vão saber ainda. Por isso que vão se inscrevendo lá, hein, pessoal? Não esquece, tem gente que ainda não se inscreveu no canal do YouTube. Guia de Mogi Região, para vocês acompanharem os outros podcasts. E me ajuda aí a compartilhar aí no WhatsApp, no Facebook, as suas redes sociais, o canal lá do YouTube. Dá uma força aí, galera. Então, o meu canal no YouTube é... Também, vamos lá. Né? Sim. Estou inscrito lá, inclusive. Instagram, tudo. Está ainda no início. Né? Então, vale aqui também ressaltar que a empresa ela é muito recente, né? O Pix para receber doações é o 11 9. Meu Deus, não tem um podcast hoje que não pede um Pix, né? O meu ainda não está pedindo. Que bom. Mas nós vamos chegar lá. Aliás, tem que mais uma vez aqui agradecer, poxa, a sua solidariedade, né? Comigo, né? Vamos dizer, respeito, né, com meu pai. Não, com certeza. Muito legal. Seu pai é uma pessoa muito querida, pois eu posso dizer que o Zete Muniz, ele é uma pessoa que ele une todo um contexto. Sim. Conheci ele ali em 2010, quando eu fui fazer uma matéria, eu estava começando com a TV Fato na época do Dia do Artista Plástico, ele lembra muito bem. E ele estava lá organizando, puxando. Aquelas mega câmeras. Sim, lembra disso. Ele puxando os artistas, tal, né? E ele deu uma entrevista que, naquela oportunidade, o Zete falou uma frase que marcou. E até ele falou, nem eu percebi o que eu falei, acabou me marcando, que os artistas são caçadores do belo. É verdade. Então ele acabou brifando uma frase ali que a gente não esquece até hoje. Foi um dia muito especial, que eu tive a oportunidade de conhecer o seu pai, o Marco Aurélio, que não está mais entre nós, a própria Linda Fuga, que é uma artista muito querida, uma amiga, Adelaide Suetler, sua mãe estava por lá no dia. Enzo, né? O Enzo Ferrari, eu ia chegar lá, o Enzo Ferrara. Quer dizer, tudo começou naquele dia. E o Zete... Nerivaldo, certo? Nerivaldo, não estava nesse dia, mas a gente acabou se conhecendo nessas andanças. E o Zete, ele é um cara que ele tem muito isso. Ele abre um leque e acaba colocando todo mundo junto no mesmo patamar. E ali, eu lembro que na época, inclusive, ele acabou me levando para a Suzana, apresentando o pessoal. E o muito legal dele é isso que a gente estava conversando aqui em off. Não estava falando mal de você, não, Zete. A gente estava falando bem. Pode falar mal, ele tem muito disso, né? Ele vai levando o pessoal e ele vai fazendo aquele meio de campo para estar todo mundo inserido, porque ele gosta de arte. Ele gosta muito de arte. É uma coisa que foi sempre, como se diz, quando você é retraído, né? Sim. Quando você acaba tendo que abrir mão, né? Por isso até eu tenho que agradecê-lo aqui publicamente, porque sei que boa parte dessa retração que ele teve em relação à artes foi para poder realmente sustentar a família. Sim, ele falou isso para mim uma vez. Infelizmente, a gente ainda... De repente ele se soltou. Não, infelizmente a gente não tem, né, uma valorização grande. Vamos também ser justos, não é que não existe valorização, é que, poxa, a gente tem tantas outras necessidades, né, básicas da sociedade para poder suprir, que essa questão do belo que você falou, fica até meio piegas, né? Pô, como é que eu vou procurar o belo se eu estou procurando comida, né? É verdade. Se eu estou procurando ainda segurança, se eu estou procurando ainda uma moradia. Então, é complicado isso. Embora, eu diria para você que a gente tem que sim buscar excelência, buscar
o belo, como você colocou aqui, mencionado pelo meu pai, independente das circunstâncias, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está aqui num ambiente, por mais simples que seja, mas você sente o cuidado, Sim, né? Sente, organização. por exemplo, entendeu? Então isso é legal, né? E isso tem que ser incentivado em qualquer momento. Exatamente. Então, independente de qual seja a sua situação financeira, sim, você pode sempre fazer o seu melhor. É verdade, é verdade. Mesmo porque eu até sigo uma doutrina que diz o seguinte: onde existe o belo, não existe o mal. Então isso tem muito a ver também com a questão que você falou ainda há pouco, da organização, do cuidado, da limpeza, de você sempre procurar fazer o melhor dentro daquilo que você está... quer água, Luiz? Eu sei que você Não, tá... obrigado. Eu estou guardando para daqui a pouquinho aqui. Mas, Jason, dito isso, quais são, antes da gente encerrar, quais são os projetos futuros para a ADM Fato? Bom, o projeto futuro, que eu espero não seja tão distante assim, é a gente chegar ao faturamento de $1 milhão por mês. Isso é uma maravilha. Aí vocês já podem fazer uma doação de R$50 mil, $50 mil aqui para o podcast, está tudo resolvido. Tem mais de 1.000 clientes já ativos na plataforma. Né? Mas, enfim, acho que o principal posicionamento nosso é esse, não vai mudar. Sim. A gente quer ter aqui sempre um pilar né, de ser simples, né, de procurar realmente as soluções mais adequadas para cada um desses negócios. Né? Eu colocar também, de certo modo, aqui o conhecimento que eu tenho, né, desses 21 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar nas multinacionais, e, aliás, aqui eu não posso deixar de passar, né? Sim. Pessoas importantes que passaram nessa jornada, nessa caminhada. A gente sempre deixa um pouquinho para as pessoas e sempre carrega também um pouco de cada uma delas, né? Então, poxa, um abração para os amigos aí da BER, né? Muitos ainda que eu mantenho contato, e mais recentemente da Zurich Seguros, né? A Alexandra, que foi, né, a última das minhas, vamos dizer, gerentes ali diretas, né? O Luiz, Vinícius, o Alex, né? O Diego, né? O Denis também, que esteve lá comigo mais recentemente na equipe, né? A Gláucia, a Andressa, que também sempre me acompanhou ali do início, a Denise, que também já não está mais na equipe, no momento em que a gente estava trabalhando lá, mas que ainda mantém um contato. Então, assim, muitas pessoas bacanas que passaram, né, que faz com que hoje eu consiga ter esse arcabouço, vamos dizer assim, de conhecimento para poder contribuir, né? E não só aqui na nossa cidade, mas como eu te falei, a ideia é que a ADM Fato realmente ela atravesse fronteiras. Então, o meu posicionamento hoje é de ter uma empresa 100% digital, né, onde nós possamos colocar todos esses recursos virtuais, né, que agora, infelizmente, né, nesse momento de exceção que nós tivemos, acabou tendo uma evidência maior. Verdade. Mas que, ao mesmo tempo, como tudo sempre tem algo positivo, percebemos que é possível, né, de fazer as coisas acontecerem também nesse mundo virtual. Verdade. Não é só necessário mais que fisicamente se possa confiar nas pessoas. Sim, sim. Né? Mesmo à distância. Né? Então, hoje eu tenho contadores que ficam em Recife, contadores que ficam em Salvador, né? Advogados espalhados para o Brasil todo. Então, a gente está preparado, Luiz, para poder atender o cliente aonde ele estiver. Né? Quem sabe, né, eu não venho aqui com você daqui a algum tempo dizer, olha, estamos abrindo agora uma filial lá nos Estados Unidos. Tipo semana que vem, por exemplo. Então, um dos pilares... Nós vamos fazer um podcast lá na Califórnia semana que vem. Né? Você já teve, né? Sim, viagens afora. Sim. Então, eu vejo que um dos pilares do empreendedorismo é você não ficar preso a nenhum limite. Né? Você tem que estar sempre com um pensamento mesmo alto, mirando, né, como se diz, na lua para acertar as estrelas. Né? Boa. Então, a gente tem que estar sempre com essa mentalidade. Né? E é dessa forma que eu me coloco aqui à disposição. Né? Eu sei que não é uma decisão fácil, né, para quem ainda também tem essa dúvida. Né? Não é uma decisão simples de tomar. Eu, provavelmente, para ser bem honesto, talvez eu nunca tomaria essa decisão de abrir uma empresa. Aliás,
eu não estou abrindo uma, eu abri duas, né? Então, abri a ADM Fato e abri a Photoshop. Legal. Que é um outro projeto, a gente fala em Daqui a pouco você vai comprar a TV Fato também. Não, vai ficar as ações da TV Fato. Vai querer comprar, assim. Vai querer comprar os royalties também da TV Fato e fica tudo no Fato. Não tem tantos recursos assim. Mas a ideia era, no primeiro momento, mesmo de sobrevivência. Cara, sim. Né? Eu precisava fazer alguma coisa. Né? Eu acreditei que empreendendo eu pudesse, de fato, dar essa guinada. Sim. E uma coisa que é impagável é essa liberdade de poder colocar ali todo aquele conhecimento e todo também, não só conhecimento, mas acho que de vontade de fazer coisas diferentes. Por exemplo, um marketing digital. Verdade. Estava comentando com você como eu sempre fui um zero à esquerda de Facebook, Instagram. Meus amigos sabem disso. Né? Comecei no Instagram, acho que deve ter 2 anos no máximo. Sim. Eu não sabia nem que botão apertar. Né? Então você fica, como se fica para trás, né? Como é rápido a tecnologia. Mas eu acredito, Jason, que a coisa ela vai dar uma guinada maior ainda, que a gente nem tem ideia disso como vai ficar. Eu estava vendo esses dias a Apple estava fazendo uma transmissão, tinha um CEO. Um holograma, exatamente. Um cara que estava na Europa e outro que estava na Ásia. Eu tive essa experiência aqui no World Trade Center, olha, em São Paulo. Putz, que a Zurich, sensacional. Ela é do prédio ali do lado, né? Legal. O Tower Bridge. Sim. De frente com a Globo, sim. na Ponte Estaiada. Sim. Então ali depois da Avenida Paulista. Você pode, inclusive, convidar a gente quando tiver esses eventos, porque porque interessa mesmo para mim nesses eventos são o coffee break antes do evento, tá? Muito bom. Não é a palestra em si é para você, para o Vaguinho, para os caras que vão lá. A gente vai lá por causa do coffee break. Fica no back-office ali só. E justamente, Jason, dito isso, eu gostaria de agradecer aí sua participação conosco hoje aqui. Foi muito legal. Você vai voltar mais vezes, ok? É um prazer. Tá? Quando a gente vai trazer aqui, eu quero convidar você para alguns quadros, por exemplo, dúvidas de condomínio. Legal. Ok? Vamos interagir nesse sentido. Se você me permite aqui, deixa eu só antes de tudo, porque eu não posso deixar aqui de agradecer. Sim. Como eu te falei, esse exército de pessoas, né? Uhum. Então tem o irmãozão Everton, que está com a empresa dele. Qualquer coisa eu vou ali jantar e você fica agradecendo, tá? Aí você desliga ali na hora. Você falou que é um exército. Vai ser rápido. Vamos lá. Eu falo exército porque são pessoas... Okay. Poxa, que... Ordem decrescente. Número 500. Vamos lá. São pessoas que estão aí para qualquer batalha, né? Nesse sentido que eu falo, né? Mas tem o Everton, da Benetton, né? Tenho, como falei aqui, a minha prima da Officecom, a minha irmã, né, com a Replitur. Que vai tá convidada, tá, Natália? Você fica à vontade. Tem a Tamo Junto e Misturado. Olha só. Tá, que é uma marca aí de congelados. Que também está parceira nossa ali com a Photoshop, que é uma empresa de intermediação. Né? Tem o Júnior, da JR Representação. Gente boa também aqui da região. Né? Se tiver algum restaurante, você já passa o iFood para a gente pedir aqui. Ele já fala que está agradecendo. Eu fico por aqui. Mas só para deixar nomear aqui algumas pessoas. Desculpa, gente. Brincadeira, só descontrair. A ideia do programa é essa mesmo. Sim. Mas é porque são pessoas essenciais aí que têm trabalhado com a gente nesse momento, né? E todo o início, Luiz, não é fácil. Estão convidados, tá? Manda depois um WhatsApp para mim. Porque assim, chegar aqui depois de 2, 3 anos de empresa, né, já consolidado, você já ali com seus clientes já reconhecido no mercado, aí é fácil você encontrar pessoas que queiram te ajudar, né? Mas igual você aqui, está abrindo as portas nesse momento. E todas essas pessoas que eu mencionei, que estão comigo aí desde o início e acreditam no projeto, sempre tiveram palavras de incentivo, nunca falam assim, você é doido, você é louco, não faz isso não. Não, pelo contrário. Não, vai lá, acho que você tem condições sim. Com certeza. Né? Pô, um dos meus vizinhos lá, o Murilo, né? O Murilo Muniz, que tem um escritório de advocacia. Pô, uma outra pessoa também sensacional, né? Uma pessoa que, poxa, está muito, vamos dizer, na frente nesse quesito de empreendedorismo e se colocou de forma humilde a ajudar, de abrir as portas. Então a gente não pode deixar de ser gratos com essas pessoas. Com certeza. Então, a mensagem final que eu deixo aqui, Luiz, sejamos gratos. Com certeza. Comece o dia agradecendo, né? Agradeça a Deus por mais um dia,
né, por estarmos respirando. Acabamos de passar, ainda sabemos que ainda tem desafios aí, muitos na questão da saúde, né? E a pandemia, eu acredito que ela só veio agravar todos os problemas, mas ainda sabemos dos cuidados e tudo aquilo que, né, as pessoas ainda têm que passar, mas seja grato. Grato pela vida, né? Grato pelas pessoas que estão no nosso entorno, né? E é isso. Né? Sejam felizes, né? Façam aquilo que for melhor, né? Procuram fazer as coisas com o sentimento de fazer, né? Procuram realmente melhorar um pouquinho a cada dia. Com certeza. Então, são com essas palavras do meu amigo Jason Cantarelli, da ADM Fato, que nós vamos ficando por aqui em mais um Fato Pod Show. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 17, nós teremos aqui a presença do artista mogiano Maurício Chaer, contando muita história bacana, muita gente que gosta do trabalho do Chaer. Ele vai estar aqui conversando com a gente sobre uma série de coisas muito legais. E o Jason Cantarelli não dá um tchau nem um adeus, e sim um até logo, pois em breve ele voltará aqui para contar muito mais sobre essa sua experiência empresarial. Obrigado. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Legal. Um grande abraço e até breve. Fique com Deus.